tá bom? Então, na introdução aqui do capítulo 14, né, João ele vai olhar e ele vai ver lá o cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. E aqui a última vez que a gente ouviu falar dos 144 mil foi lá no capítulo 7, tá certo? Quando eles foram selados. O mundo estava diante de uma grande crise, era entre a sexta e a sétima trombeta, e ali foi feita uma pergunta, né? Quem que poderá subsistir nesse dia? No dia da ira de Deus e do Cordeiro. Quem é que vai poder ficar de pé nesse dia? E a resposta é dada a quem? A 144 mil que foram selados. Tá certo? E aqui no capítulo 14, a gente vê o que foi esse selo. Né, o que a gente falou, né, que o selo ele é o Espírito Santo plenamente na pessoa, tá certo? Levando ele à obediência de todos os mandamentos, inclusive do sábado, que é o quarto mandamento. E aqui, quando a gente olha essa cena de João, os 144 mil, o que eles têm na fronte deles? Que é o selo de Deus. Está escrito o nome, o quem? O nome de Deus, o nome do Cordeiro e o nome de quem? Do seu pai. Tá certo? O que significa isso? Que eles foram selados. Que eles receberam o quê? O caráter de Deus na vida deles. Eles expressam o caráter de Deus na vida deles. É por isso que eles têm aqui na sua fronte. É escrito tanto o nome do Cordeiro quanto o nome do seu pai. Esse que é o selamento de Deus. Tá certo? E aí depois vai dizer, né, eu ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, eles não têm mácula. E aqui, quando a gente tem essa visão dos 144 mil, lembrando novamente, né, esses 144 mil representam os salvos, tá certo? Aqueles que não somente foram selados no fim dos tempos, mas também aqueles que foram salvos por Cristo. Tá bom? Então, João ele tem essa visão, né, desses 144 mil aqui no Monte Sião, que também é uma representação, né, do lugar, da habitação segura de Deus, do lugar onde Deus habita. Esses 144 mil, eles estão juntos de Deus, eles estão entoando um cântico de adoração a Deus. A gente vai ver isso também lá em Apocalipse 15, tá certo? Quando vai falar do cântico de Moisés, do cântico do Cordeiro. Então, aqui, percebe que no final do capítulo 13, quando a gente fala da marca da besta, né, e da perseguição e do decreto de morte que virá sobre aqueles que não receberem essa marca. Então, parece que ali os descendentes da mulher que a gente viu lá no final do capítulo 12, que é contra quem o dragão está irado e é contra quem ele vai batalhar, né, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, parece que não tem saída para eles, né? Porque o dragão está perseguindo, depois no capítulo 13 ele busca 2 aliados, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, né? Eles são obrigados ali a receber essa marca, e se não receberem, eles vão ser condenados à morte, tá certo? Então parece que não tem saída para eles. Só que quando a gente vai para o início do capítulo 14, a gente tem essa visão de novo, né, do povo de Deus, aquele que suportou o último tempo de crise. E aqui é dito que eles estarão juntos de Deus, juntos do Cordeiro, no Monte Sião. E eles também vão ter o caráter de Deus expresso na vida deles, porque eles permaneceram fiéis a Deus, porque eles guardaram os mandamentos de Deus, né? Não pela sua própria força, porque a gente viu lá no capítulo 12 que aqueles que vão ser salvos, eles vão ser salvos unicamente pelo sangue do Cordeiro, que eles confiaram plenamente em Deus, porque eles amaram mais a Jesus do que amaram suas próprias vidas. E é por isso que eles são salvos, é por isso que eles estão diante aqui do Cordeiro e também diante do Pai. Tá certo? Então, essa introdução do capítulo 14, ela funciona como uma mensagem de segurança. Tá certo? Não se preocupem, porque no final, aqueles que permanecerem fiéis a Deus, o que vai acontecer? Eles vão estar diante de Deus, adorando a Deus, né, servindo a Deus. Então aqui é uma mensagem de segurança, uma mensagem de conforto, né, para aqueles que vão enfrentar as dificuldades, que vão enfrentar as lutas. Porque a vitória, ela é garantida. Tá certo? E é dito aqui para estes, né, que eles são aqueles que não se macularam com mulheres, porque são castos. O que quer dizer isso? A gente já viu lá no capítulo 12 que a mulher é uma representação do povo de Deus. Tá certo? Só que quando a gente fazer o próximo estudo, que é a queda de Babilônia, a gente vai ver ali a figura de uma prostituta. Tá certo?
E se a mulher representa o povo de Deus, a prostituta representa quem? O povo de Deus que se apostatou, tá certo? Que se desviou dos caminhos de Deus. Então, quando aqui em Apocalipse 14 fala que esses 144 mil não se macularam com mulheres, significa o quê? Né? Que eles não permitiram, né? Eles não se envolveram com essas mulheres que apostataram, tá certo? Essa representação da igreja que um dia foi santa, andou nos caminhos do Senhor, mas por conta de algum motivo, ela o quê? Se apostatou, ela se desviou do caminho e se tornou, né, impura, se tornou uma prostituta. Então, a ideia aqui é que desses 144 mil, eles não se contaminaram com as doutrinas dessas igrejas apostas, tá certo? Eles não se contaminaram com os ensinamentos dessas igrejas apostas. É por isso que diz aqui que eles não se macularam com mulheres. E aí vai dizer, né, porque eles são castos, e outras traduções vai dizer porque são virgens. Né? Isso não pode ser entendido de uma maneira literal, tá certo? Porque senão, né, esses 144 mil aqui teriam que ser todos homens, teriam que ser todos virgens, para poderem estar diante de Deus, né? E a gente percebe que isso não faz nenhum sentido, tá? Então toda essa visão aqui ela é simbólica, representando aqueles que permaneceram fiéis a Deus, guardaram os seus mandamentos, tiveram a fé de Jesus e foram salvos pelo sangue do Cordeiro, tá bom? Depois diz o seguinte, olha lá para a gente no verso 6 do capítulo 14, olha só. Vi outro anjo, a gente vai ter as duas primeiras mensagens, tá certo? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Tá certo? Então, quando a gente olha aqui, meus amigos, essas duas primeiras mensagens, a primeira delas diz o quê? É um anjo voando, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Tá certo? Ou seja, é a mensagem do evangelho que precisa ser pregado a todos que habitam na terra. Mas, em especial, a gente já viu que aqueles que se assentam sobre a terra, geralmente, aqui no Apocalipse, é referenciado aos ímpios. Tá certo? É uma referência feita àqueles que estão ainda em oposição a Deus. E quando é dito aqui, né, que esse anjo, a gente já viu que o anjo ele é um mensageiro, tá certo? A gente viu lá no capítulo 1, né, os 7 anjos, escreve as cartas aos 7 anjos das 7 igrejas, esses seriam os mensageiros daquelas igrejas. Aqui, o anjo também tem o mesmo sentido, tá certo? Ele é um mensageiro, e não significa ser uma pessoa, né, mas ele pode ser um grupo. Mas o fato aqui é que as 3 mensagens precisam ser dadas por toda a terra, tá certo? Enquanto, por um lado, a gente vai ver lá no Apocalipse 13 a trindade satânica trabalhando para que a marca da besta seja imposta, do outro lado, a gente vai ter estes mensageiros de Deus com uma missão de dar essas 3 mensagens ao mundo. E a primeira delas é o evangelho eterno. Tá certo? É a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Essa sempre foi a mensagem, né? A mensagem de redenção, a mensagem de que nem tudo está perdido, a mensagem de que nós não estamos no mundo condenado à morte e estamos condenados junto com este mundo. Mas que existe salvação, existe perdão, existe uma nova vida para todo aquele que aceitar a Cristo Jesus como nosso Salvador. Então, essa mensagem aqui do Evangelho Eterno, a ser pregada, é a mesma mensagem do Evangelho que a gente tinha lá com Paulo, é a mesma mensagem que a gente tinha com João, tá certo? É a mesma boa nova que Cristo veio trazer a este mundo, a mesma mensagem. Ela continua sendo pregada hoje e nos últimos dias ela precisa ser pregada ainda com mais afinco, tá certo? De que o mundo, apesar de ele estar condenado à destruição, as pessoas que habitam nele não precisam ser destruídas. Elas podem encontrar salvação, elas podem encontrar refúgio em Cristo. Tá certo? E aí a gente vai entrar um ponto interessante que diz o seguinte, ó: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A gente percebe que essa primeira mensagem, o que ela pede? Temer a Deus e dar-lhe o quê? A glória devida. Por quê? Porque chegou a hora do seu juízo. Tá certo? Então ela está conclamando o mundo a temer a Deus, dar a glória a ele, pois é chegado o quê? A hora do juízo. E um ponto muito interessante que a gente encontra aqui em Apocalipse, que
é o seguinte, exatamente, a Damares comentou aqui, né, que esse evangelho eterno é o mesmo evangelho tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? É a mesma mensagem, a boa nova de salvação, né, em Cristo, lá no Antigo Testamento representado pela morte do Cordeirinho e no Novo aqui pelo próprio Cordeiro de Deus. Então, olha só aqui nessa primeira mensagem aqui, ela conclama o mundo a fazer o quê? Temer a Deus e dar glória a ele, pois é chegada a hora do seu juízo. Tá certo? Ou seja, lembra que a gente estudou lá em Daniel que o juízo ele começou em 1844, tá certo? Então, essa primeira mensagem angélica aqui, ela começa a ganhar um volume maior exatamente nesse período. Lembra que lá em 1844 a gente viu um pouquinho a respeito de Guilherme Miller, que ele começou a pregar a respeito da volta de Jesus, que ele achava que a purificação do santuário de Daniel, capítulo 8, verso 14, se dava aqui na terra, né? E eles começaram a anunciar que Jesus iria voltar lá em 1843, depois em 1844, porque ali o santuário seria purificado. A gente viu que eles se equivocaram, né? O santuário aqui não é a terra, mas era o santuário lá no céu. E a purificação era o início do juízo que iria começar no céu, quando Jesus começou a ministrar agora como sumo sacerdote no lugar santíssimo. E quando a gente faz aquele paralelo com Levíticos 16, tá certo? O dia da expiação é a última etapa do juízo, tá certo? Depois, antes da purificação do santuário. Então aqui, essa primeira mensagem, ela começa a ganhar volume por volta de 1844 também. E ela convoca o que? As pessoas a temerem a Deus, dar a sua glória, pois começou o juízo. E quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13 e 14, eu gostaria que alguns dos nossos irmãos encontrassem esse texto para a gente, para ler. E enquanto os irmãos procuram, sempre quando a gente vai ver na Bíblia a questão do temor a Deus, tá certo? É o quê? É um respeito a Deus. E esse respeito também, ele não está diretamente associado ao medo, tá certo? Não é ter medo de Deus, mas é ter respeito por Deus, né? É um temor de respeito, de obediência a Deus, né? Levar Deus a sério, não é tratar Deus como se fosse brincadeira ou algo nesse sentido, tá certo? Então esse temor aqui é levar a Deus a sério, respeitar ele. E geralmente esse temor a Deus, ele está associado com a obediência a Deus. Então sempre quando a gente vê esse temor a Deus, ele está geralmente associado também com a obediência a Deus. E quem encontrou lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, por favor, pode ler para a gente, pode abrir o microfone e ler esse texto, por gentileza. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus, porque isto é o dever de todo homem. Amém. Então, da suma que tem se ouvir, o que ele diz aqui para a gente? Teme a Deus e o que mais? Guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Tá certo? Então, quando a gente olha aqui o temor a Deus, ele está associado diretamente com o quê? Com a obediência a Deus. Tá certo? O outro texto também que a gente vai ter é de Deuteronômio, né, capítulo 5, verso 29. Ele também vai expressar essa mesma ideia, esse mesmo conceito. Ó, Deuteronômio, lá o quinto livro da Bíblia, né? O último livro de Moisés, capítulo 5, no verso 29. Olha o que está escrito lá. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Quem encontrou, por favor, pode ler para a gente. Pode abrir o microfone e fazer a leitura. Acho que tá desligado. Deixa eu abrir aqui para você. Isso, pronto. Vamos lá. Se tivessem sempre esse mesmo coração para me temer e guardar meus mandamentos, seriam então felizes para sempre, eles e seus filhos. Olha só. Tá vendo de novo a associação que Deus faz entre temer e o quê? Obedecer os seus mandamentos. Tá certo? Então esse primeiro anjo aqui, essa primeira mensagem, quando ele diz temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, ele está convidando não somente o povo a ter um respeito por Deus, uma reverência por Deus, mas também está conclamando o povo ao quê? A obediência a Deus. Tá certo? E por que isso? Porque a gente viu que a marca da besta ela vai ser justamente algo que vai procurar
fazer com que as pessoas deixem de obedecer a Deus, deixem de obedecer os mandamentos de Deus. A gente viu lá que, né, a besta que surge do mar, junto com a besta da terra, elas quebram ali os 4 mandamentos que são relacionados a Deus. Tá certo? E se por um lado elas buscam, né, trazer as pessoas para adorar a besta e a imagem que foi feita para ela, por outro lado, Deus ele está convidando as pessoas a adorar a Ele, a dar glória a Ele e a temer a Ele. Tá certo? E o que a gente vê aqui na primeira mensagem angelical é que ela tem uma forte ligação com o 4º mandamento. Porque ele vai dizer o seguinte, ó, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Tá certo? Êxodo capítulo 20, verso 11, quando a gente vai falar do sábado, né, e por que nós devemos santificar o sábado, o motivo que vai ser dado é justamente porque Deus é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Tá certo? A gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão, mas vamos aqui passar para a segunda mensagem aqui. Então a gente percebe que essa primeira mensagem é uma conclamação de Deus a todas as pessoas, tá certo? A terem respeito por Ele, a levarem Ele a sério, a se voltarem para os seus mandamentos e dar glória a Ele, porque o juízo se iniciou. Tá certo? O juízo final, ele começou. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.